Um dos maiores medos das mulheres é a menopausa, porque todas sabem que a qualidade de vida pode diminuir e muito quando chegar a menopausa. Então, existe uma questão, será que tem como prever, será que tem como saber com quantos anos você vai entrar na menopausa? Eu vou te contar nesse vídeo um exame super comum, super barato para você fazer e jogar numa tabela e ver com predição com quantos anos você vai entrar na menopausa. Sabendo disso, você consegue se preparar muito melhor. E eu vou te contar também como saber se você está de fato na menopausa e os sintomas que vão anteceder ela. Porque não vai ser do dia para a noite que você vai entender que está na menopausa. O teu corpo vai dar sinais e você precisa escutar esses sinais para passar muito bem pela menopausa e chegar muito bem nessa época. Eu sou o Dr. Dalmora, médico, e nesse canal eu te ajudo a ser cientista do teu corpo. Então já dá o like no vídeo aí, te inscreve no canal e ativa as notificações para fortalecer a nossa comunidade de cientistas do corpo. Mas para você conseguir entender tudo com propriedade, eu vou te ensinar antes como funciona o teu ciclo hormonal, porque isso vai ser a base do teu conhecimento, para saber o exame, para entender o momento e tudo mais. Vou te explicar de uma forma muito simples para você aprender de uma vez por todas o teu ciclo menstrual. Vamos lá. Vamos contar o dia zero, o dia que você menstrua. Quando você menstrua, o teu endométrio, o tecido dentro do útero está descamando, porque você não teve gravidez. Vamos combinar que a maior parte das vezes que você ovula, você não engravida, não é, mulher? Isso é o mais comum porque a vida reprodutiva da mulher é muito longa. Então, quando você menstrua, o teu estrogênio vai estar muito baixo. Esse é o dia zero. E a partir daí, o estrogênio vai começar a aumentar. Digamos que ele esteja em 50 no dia que você menstruou e ele vai começar a subir. 50, 100, 150, ele vai começar a subir muito, 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 muito. E junto com isso, ele vai desenvolvendo um óvulo. E aí chega a segunda parte do ciclo, onde o LH é como se fosse uma chave no cérebro que fala: é hora de ovular. O óvulo vai ser desenvolvido. Nesse momento que você faz o teste de ovulação, e ele vai estar alto, porque é o LH sendo medido. Isso é mais ou menos a metade do ciclo. Vamos dividir um ciclo comum que dura 28 dias, então lá pelo 14º dia é onde acontece esse pico de LH. O pico de LH vai fazer com que o óvulo saia e a parede desse óvulo vai produzir progesterona. Ou seja, o teu estrogênio começou a subir muito, 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 começou a produzir progesterona e vai cair do nada, e aí a progesterona sobe também muito bruscamente. Esse pico de progesterona, você entende que ele acontece só na segunda fase do teu ciclo. Então, lá pelo 14º dia até o 28º do dia do ciclo. Se não tiver fertilização, a parede do óvulo vai evaporar e aí você vai perder a progesterona e essa queda de progesterona faz com que você menstrue. Esse é o teu ciclo hormonal. Muito estrogênio cai, muita progesterona cai, volta a subir o estrogênio. Basicamente isso. E você percebe que o estrogênio vai de 50, 150, 200, a progesterona vai de 0 a 1000. E essa variação hormonal ela acontece ao longo de dias. A questão é que na perimenopausa, os anos que antecedem a menopausa, você vai ter uma oscilação no mesmo dia. O estrogênio vai de 50 a 150 em segundos, em horas. A progesterona vai de 0 a 1000 em segundos, em horas, e ela vai ficando oscilando. E isso acontece porque você tem um número limitado de óvulos quando você nasce. Toda mulher nasce com uma reserva de óvulos, e essa reserva de óvulos vai se esgotando ao longo da vida porque toda mulher vai ovulando mês a mês. Quando essa reserva fica mais limitada, o corpo tenta recrutar mais óvulos e ele não consegue encontrar mais óvulos. É por isso que ocorre essa oscilação hormonal, que é responsável por sintomas. É aí que você começa a ter muitos calorões, começa a mudar o padrão do corpo, começa a ter sintomas de brain fog, de cansaço, de fadiga, de falta de concentração, de uma tendência a ter um humor mais depressivo, de dores articulares, de aumento de gordura abdominal, de maior cansaço, de diminuição da libido, de não se reconhecer mais. É muito comum nessa fase que antecede a menopausa a mulher falar: eu não me reconheço mais. Eu vejo isso quase todos os dias no consultório, as mulheres falando que não se reconhecem mais, quando na verdade elas só estão passando por um período que uma leve reposição hormonal já corrige tudo isso. A verdade é que os exames de sangue nessa fase, eles nos dizem muito menos do que os sintomas. Nós dosamos o estrogênio, por exemplo, para entender qual o nível basal dele, mas ele não é um guia tão definitivo quanto os sintomas. Isso eu aprendi na minha residência de clínica médica. A clínica é soberana.
os sintomas falam muito mais alto do que exames. Exames normais não excluem que você está nessa fase. E nessa fase é onde é a principal fase, é o momento ideal de você começar a reposição hormonal, porque isso vai fazer uma transição muito suave. Você quase nem vai perceber ou nem vai perceber a chegada da menopausa. E por falar em menopausa, como saber com qual idade você vai chegar nela? Bom, antes de contar, só tudo isso que eu já te contei já vale o like no vídeo, né? Aperta o botão do gostei, te inscreve no canal, ativa as notificações e já manda para tua amiga que tem medo da menopausa, que tá passando por essa fase, com esses sintomas que você não se conhece mais. Manda para ela saber quais exames ela tem que fazer, que eu vou te contar agora. A menopausa, ela é um diagnóstico retrospectivo, ou seja, você olha de hoje para o passado. Quando a mulher fica 12 meses sem menstruar, ela entrou na menopausa e junto disso vão ter exames de sangue. O FSH, que é o hormônio que manda o sinal do cérebro para os ovários para produzir estradiol, ele vai estar mais alto. Por quê? O estradiol está baixo, o FSH fica mais alto, tentando recrutar, produzir mais estradiol, só que como a reserva ovariana está baixa, né, está quase nula, ele não vai encontrar essa resposta, então ele fica muito alto. FSH acima de 20, 25 já mostra que você está na transição menopausal, acima de 40, sim, você está na menopausa. Como eu falei, o estrogênio e a progesterona vão estar baixos nessa fase, mas não é sobre esse exame que eu quero te falar. O pulo do gato é o que eu vou te contar agora. Existe um exame chamado hormônio antimileriano, muito comumente usado na fertilização. Fertileutas dosam muito esse hormônio porque ele mostra a reserva de óvulos que você tem no teu corpo. Ele é um hormônio produzido pelas células da granulosa dos óvulos e quanto maior o nível dele, maior a tua reserva ovariana. Se você prestou atenção que com o tempo tua reserva ovariana vai caindo e que o hormônio antimileriano dosa a tua reserva ovariana, e já começa a entender que os níveis do hormônio antimileriano eles podem predizer a tua menopausa ou se você está chegando na menopausa. Então saber o nível basal dele, saber se ele está caindo, a velocidade que ele está caindo é crucial para entender quando você vai entrar na menopausa. Além disso, tem um artigo que mostrou uma tabela, fez uma tabela correlacionando os níveis de hormônio antimileriano, a tua idade e a provável idade que você vai entrar na menopausa. Eu vou deixar essa tabela aqui, já tira o print para você calcular depois. Entenda que um hormônio antimileriano menor que 0,2, junto com uma idade maior de 40 anos, quer dizer que você vai entrar na menopausa nos próximos 5 anos. Assim como, se você tem um hormônio antimileriano acima de 1,5 e já passou dos 40 anos, sua menopausa está mais longe, no mínimo 6 anos longe de você agora. Então, se você passou dos 30 anos, é fundamental que você dose o teu hormônio antimileriano a cada tanto tempo para você entender quanto ele está, se ele está caindo e, se ele está caindo, qual a velocidade que ele está caindo. Isso vai te mostrar se você está chegando perto ou não da menopausa. Fato é, você vai entrar na menopausa e quanto mais cedo você entender quando você entrar na menopausa, você consegue associar, entrar com estratégias que vão fazer essa transição muito suave, em que você não vai ter mudança de corpo, não vai ter mudança de humor, não vai ter os sintomas negativos que a menopausa traz. Você consegue burlar eles e ter uma boa qualidade de vida. Ó, não esquece de mandar para tua amiga que está com 30 anos para ela saber o exame que ela tem que fazer e acompanhar, para ela chegar na menopausa muito bem. E manda para tua amiga que tem dúvida dessa perimenopausa, desse período que antecede a menopausa. Ela precisa saber disso também. Clica no botão do gostei, te inscreve no canal, porque todo dia tem conteúdo por aqui e ativa as notificações. A gente se vê no próximo vídeo.